Estamos aqui na Tia Marlene, para quem não sabe, Tia Marlene mudou de endereço, está na Rua Emanuel Guedes, número 380, na região do Butantã, mesma região que eles já se encontravam. A loja tá maravilhosa, tá linda, então eu tenho certeza que vocês vão gostar de ir lá. Aqui tá o WhatsApp da loja, precisou perguntar se tem algum ingrediente, algum produto, alguma promoção, manda mensagem no WhatsApp que as meninas vão responder. Tenho certeza que vocês vão gostar do preço, do atendimento, do material. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo, tá bom? Então, fica aí o endereço para vocês e o telefone da Tia Marlene. Vou tirar aqui um pouquinho. Lembrando, gente, que a nossa live vai ficar salva depois que acabar. E assim que acabar eu vou postar a foto da receitinha com todo o passo a passo, todos os ingredientes, bonitinho para vocês trabalharem aí no final de semana. Lembrando que esse brioche, ele é uma receita neutra, ou seja, eu posso rechear com doce ou com salgado. Você que vai decidir qual que você, o que você quer rechear. Ah, mas pode não rechear? Pode. Você sabe que a história do brioche é um pãozinho amanteigado, só um minutinho. Perdão. O brioche com essa mudança de tempo, né? A gente começa a espirrar do nada. O brioche é uma massinha amanteigada, super simples de fazer. E a versão original do brioche, ele não tem recheio, tá? Então, como o croissant, como a maioria dos produtos franceses de panificação, ele não possui recheio. É só apenas um pãozinho, um brioche. Tá? Ou um croissant, ou um pão au chocolat, enfim, alguma coisa relacionada à panificação francesa, eles não colocam recheio, tá bom? Mas brasileiro pode rechear sem problema nenhum. E, inclusive, essa receitinha pode fazer pãozinho de hambúrguer, de brioche, tá bom? Então é uma massinha neutra que eu posso brincar à vontade. Mas para fazer essa massa a gente faz em duas etapas. A primeira etapa eu já deixei adiantado, que é conhecido também como esponja. Então aqui eu tenho farinha, 50 gramas de farinha, 50 gramas de água ou ml e 5 gramas de fermento. Misturo bem e deixo descansar até formar isso aqui, até ele dobrar de volume. Então ele já cresceu, então eu sei que ele está muito bom para trabalhar. Mas por que eu uso essa esponja? Todo pão que tem açúcar, eu faço isso porque eu já estou fazendo uma pré-fermentação neste pão, então fazendo com que ele cresça com mais rapidez, porque eu já vou ter o açúcar disponível, então o fermento vai reagir só a hora que ele quiser, então com a pré-fermentação eu não tenho problema com isso. E segundo também, para ver se o fermento está reagindo ou não. Por quê? Porque, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês comprarem, principalmente fermento fresco, né? E aí o fermento tá bonitinho e tal, você compra, usa e ele não cresce, o pão não cresce. E aí você fica, meu Deus, o que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, o fermento não tá reagindo mais. Então, por esse motivo, quando é fresco, quando é seco, eu sempre faço para pães doces, no caso, né? Ou para pães que tem uma fermentação mais longa, eu utilizo essa esponjinha, tá? Só misturar esses 3 ingredientes, dobrar e deixar esperar para dobrar de volume, tudo bem? Então, enquanto ele crescia, eu separei os outros ingredientes. Então aqui eu tenho 40 gramas de açúcar, tenho, cadê o sal? Aqui o sal. Então, coloquei 5 gramas de sal, 250 gramas de farinha. Todos os ingredientes secos. Aqui eu tenho um ovo, mais 2 gemas, mais 60 gramas ou ml de água. Pode ser com leite? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, ingredientes líquidos, ingredientes secos, esponja. Tá praticamente pronta a nossa mistura, certo? O que falta para o brioche? Como eu falei para vocês, é um pão amanteigado. Então aqui eu vou acrescentar 100 gramas de manteiga ou margarina de uso da sua preferência, gelada ou se estiver muito dura em temperatura ambiente, tá bom? Vamos começar a fazer a nossa massa? Então, como eu fiz aqui a nossa
Deixa eu só puxar pra cá. Como eu já fiz a nossa pré-fermentação, então tá mais rápido. Então eu vou colocar aqui a minha esponjinha. Gente, se tiver dúvida pode perguntar. Não sei se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor, nos avise. Então, ó, esponjinha feita. Agora eu vou acrescentar os ingredientes líquidos, ou seja, água ou leite, ovos, quer dizer, ovo e gemas. Aqui eu tô fazendo uma receita pequena, tá, gente? Vai render um brioche grande. Se você quiser duplicar, triplicar, quadruplicar, é só multiplicar o que eu falei pra vocês. E agora aqui eu tenho os ingredientes secos: açúcar, a farinha e o sal. Então eu vou misturar bem aqui. E agora eu vou bater na batedeira por alguns minutos, até eu perceber que essa massa está começando a ficar mais elástica. Ficou mais elástica, eu vou acrescentar a manteiga aos poucos, tudo bem? Eu vou usar o gancho. Ah, mas eu não tenho batedeira em casa. Pode fazer na mão. Você vai perceber que a batedeira, que a massa vai começar a ficar mole, inicialmente vai ficar mole na sua mão, vai ficar grudenta. Não tem problema nenhum, deixa. Vai sovando, vai sovando, vai sovando, até você perceber que ela começou a desgrudar levemente da sua mão. E aí acrescenta a manteiga aos poucos. Por que a gente acrescenta a manteiga aos poucos? Porque segundo os franceses, a gente, quando acrescenta a manteiga no final, você traz mais sabor de gordura, mais sabor de manteiga à massa. Vamos acreditar que sim, tá bom? Então deixa eu ligar aqui. Se tiver dúvida, podem perguntar, estou aqui para responder. E uma coisa muito importante, a farinha vai depender muito também da qualidade dela. Então, por exemplo, às vezes a farinha tá, não a qualidade, só a qualidade da farinha, mas também se, por exemplo, o meu ambiente está muito seco, não tem chovido nos últimos dias, comprei embalagem de papel que ela resseca muito mais rápido do que a embalagem de plástico. Então tudo isso pode acontecer na sua farinha, tá bom? Eu não vou falar de marcas aqui, porque cada um tem a sua marca, mas da sua preferência de marca, sempre verifique. Se você perceber que a massa, já nesses primeiros segundos, ela não está assim, ó, ela tá muito seca, eu sei que tá faltando umidade aí pra minha massa. Então eu posso acrescentar colheradas de água ou de leite. Tudo bem? Então pode acontecer isso. No caso do brioche tradicional, eu posso acrescentar, né, sem recheio, eu posso acrescentar raspas de laranja, raspas de limão, essência de baunilha, tudo na sua preferência. Eu acho que descaracteriza um pouco da massa original, da massa de brioche. Então eu prefiro trabalhar sempre com sem essência, sem nada, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Pode perguntar. Coloquei na minha velocidade máxima, para ele bater um pouco mais rápido. E aí o legal dessa massa é você fazer em duas etapas. Faz essa massa, deixa crescer, abaixa essa massa, deixa crescer, recheia essa massa, deixa crescer e põe para assar, tá? Já modela e põe para assar. Mas aí vai depender do seu tempo. Às vezes você não está com tempo, às vezes você não está com toda essa disponibilidade ou paciência de fazer esse movimento. Pode fazer. Faz a massa, deixou crescer aquela esponjinha, fez a massa, deixou crescer, modela, deixa crescer na forma e põe para assar, tá? Então vai ser indiferente essa etapa. Mas eu sempre recomendo você deixar crescer mais vezes, porque você vai ter uma massa mais fofa, mais aerada, com menos sabor de fermento, você vai acabando com a fermentação toda vez, então vale a pena fazer esse movimento, mas é só se você tiver tempo, tá bom?
A minha massa já tá ficando bonitinha. Eu vejo que a minha massa lá começou a desgrudar das laterais e tá grudando no batedor. Então vou ver se eu acho que eu consigo colocar aqui pra vocês. Ó. Então, como ela está num ponto já bacana, eu vou pegar a colher, uma colherzinha, e vou acrescentando manteiga aos poucos, até colocar tudo de uma vez, tá bom? Vou só desligar aqui, que a batedeira sai andando, né? Só um minutinho. Vou pegar aqui a colherzinha, pegar a própria colher aqui da fermentação. Então aqui, vou acrescentando de colherada. Então, ó, acrescento um pouco, deixo bater. E essa manteiga vai incorporando a massa aos poucos, tá bom? E aí vocês vão perceber que essa massa vai ficar muito mais elástica, muito mais brilhosa quando eu faço esse movimento de acrescentar a manteiga no final. Então percebi que a manteiga já saiu, né? Já misturou tudo na massa. Desliga um pouquinho. Pode ser com a batedeira ligada, só para eu ir colocando aqui aos poucos. Então, mais 2 colheres. Então, vou acrescentando. Se precisar, desliga, mexe um pouquinho. Gente, dúvidas, perguntas, por favor. Só mais um pouquinho da manteiga. Aqui eu pesei um pouco a mais, então já sei que tem um pouco a mais. Vou só colocar só essas 2 últimas colheres. E vamos bater até misturar bem, aí a gente já vou mostrar pra vocês a massa, tá bom? Lembrando, gente, que estamos de volta com as nossas lives na semana que vem, na quinta-feira, dia 22 de maio, tortas de liquidificador, tá? Então vou fazer uma torta doce, uma torta salgada, super simples, super fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A torta de salgada dá pra você fazer no final de semana, que é um sucesso. Fácil de frios, com tomate, cereja ou tomate picado, cebola picadinha, azeitona. Fica super gostosa. Dá pra você arrasar aí no final de semana. Inclusive, pode vender como torta de liquidificador mesmo. Tortinha fácil de trabalhar. E na sexta-feira, dia 30, se eu não me engano, acho que é dia 30, teremos a nossa aula de festa junina. Então já começamos o nosso arraial com os doces típicos de festa junina. Eu vou ensinar a fazer canjica, fazer algumas bebidas, alguns docinhos diferentes aí pra festa junina, então pro mês junino, né? Junino e chulino. Tenho certeza que vocês vão gostar. E mandem sugestões também pra gente. O que vocês querem aprender nas próximas lives? Por quê? A gente tenta fazer uma programação, mas às vezes você quer aprender outra coisa. Vai que você
você e outras pessoas querem a mesma coisa, não é? Então, fica aí de sugestão, tá bom? Gente, massinha tá pronta, ó. É uma massinha que ela fica bem peguenta nesse momento, mas não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui. Vamos tirar a massa, uma espatulinha mesmo. Eu gosto de pegar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de desmoldante, um pouquinho de alguma gordura, pode ser óleo também. Vou espalhar aqui na bancada, vou pegar a minha espatulinha e vou raspar essa massa só para finalizar na bancada, para mostrar para vocês. Então, se porventura você perceber que essa massa ficou mais mole do que o esperado, que vai depender muito da farinha, tudo isso influencia o resultado final. Se eu perceber que a massa ficou um pouco mais mole, eu acrescento um pouco mais de farinha. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui a farinha. Então, ó, pôr um pouquinho mais de farinha. Só para trabalhar bem essa massa. Ficar mais fácil para mostrar para vocês, tá? Gente, nenhuma perguntinha. Então, ó, com a mãozinha, eu vou só apertando essa massa. Deixa eu descer um pouquinho. E aí, vou mexendo. Precisou pôr mais um pouquinho de farinha? Põe mais um pouquinho de farinha, não tem problema nenhum, tá? O ovo, né, o tamanho do ovo vai influenciar. Então, pode ser que aconteça de você ficar com a massa mais mole, porque o ovo era muito grande, né? Eu ganhei... Meus pais me deram umas bandejas de ovos. Tava na promoção. Olha, minha prima entrou na live. Um beijo, Dilma. Saudade. Eles me deram os ovos, gente, sem mentira nenhuma. Ah, Fernanda, um beijo, Fê. Saudade. Me deram uns ovos, gente, sem mentira nenhuma. Cada ovo pesa em média de 65 gramas. Então é um ovo grande. Então, querendo ou não, quando eu tenho um ovo grande, eu tenho mais líquido na minha receita. Então pode acontecer da massa ficar mais líquida mesmo por esse motivo. Então, é normal acontecer. E aí uma coisa importante. A massa está pegando na minha mão ainda, ó. Minha massa ainda pega na minha mão. Sim, é para pegar mesmo. Massa muito seca, você vai ter, eu brinco, né? Que você vai ter um pão possessivo. O que é um pão possessivo? É um pão que você vai abrir e ele vai voltar para você. Por quê? Porque você já desenvolveu muito o glúten dele, tornando ele muito elástico, fazendo com que ele fique possessivo. Então, ele vai e ele volta, tá? Então, para essa técnica, né, para esse pão, por exemplo, a massa de brioche tem que ser um pouco mais pegajosinha, tá bom? Então, ó, eu grudo, ó, vou pegar aqui de novo, vou mostrar pra vocês, ó. Ela gruda na minha mão, mas ela solta, ó. Claro que se você fazer isso aqui, ela vai grudar, ó. Suja a minha mão, mas ela dessuja ao mesmo tempo. Uma coisa importante, tem que deixar crescer. Enquanto vai crescendo, eu já vou mostrar pra vocês, já vou falar pra vocês sobre recheios, tá bom? Então, quem quiser anotar aí nesse momento, não precisa fazer estufinha, tá bom? A estufinha hoje tá quentinho, se tiver um ambiente muito frio, né? Minha prima tá lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, não sei como está o clima lá,
Mas se tiver frio, por exemplo, põe um paninho mais quentinho, aquece o forno um pouquinho e põe para aquecer dentro do forno mais quentinho, para ele crescer mais rápido, dentro do micro-ondas, tá bom? Não se preocupem com isso. Uma coisa muito importante que muita gente erra também é não cobrir. Tem que cobrir com um paninho sobre a massa, porque se eu deixar ela exposta, ela vai criar uma película. A Denise falou que faltou o avental. Como assim, Denise? A minha prima falou que tá 27 graus lá. Aqui tá fazendo 25 graus aqui em São Paulo, Dilma. Então hoje tá quentinho também. Uma coisa que muita gente erra também, gente, é isso aqui, ó. Ah, mas sobrou massa na minha mão. Eu vou esfarelar essa massinha aqui da minha mão, fazendo uma esfoliação, e vou colocar dentro do pão, vai ficar mais gostoso. Imagina que isso aqui, gente, você tá tirando tudo que é célula morta da sua mão, né? Então, eu prefiro trabalhar sempre dessa forma. Paninho, um potinho à parte e um pouquinho de farinha só para retirar. E jogo fora. Isso aqui não vai pro pão. Senão também o pão vai ficar seco. Sabe aquele pão que você come e em alguns pontos ele tá ressecado? Pode ser isso, tá? Pode ser que aconteceu isso de você ter colocado massa que você não trabalhou, tá bom? Então, acho que agora eu entendi, Denise, que eu já me sujei, né? Então, faz parte, né? Deixa eu só tirar essas coisas aqui, gente, e eu já vou falar sobre os recheios para vocês, tá bom? Então, quem tiver dúvida, por favor, manda mensagem agora que a gente já responde. A Denise perguntou se pode cobrir com papel filme. Pode sim, tá bom? Eu gosto de utilizar o paninho, Denise, por um detalhe. Você já tá com o paninho em casa, né? Então você já coloca o paninho. E aí uma dica muito, muito valiosa. Se porventura o seu ambiente está muito seco, que nem hoje está fazendo mais ou menos 35, 40% de umidade aqui em São Paulo. Ah, mas baixou para 30, para 25, enfim, vai depender aí muito do clima, né? Então, se porventura ficou muito seco, pano úmido, tá? Por quê? Porque você vai trazer mais umidade pro seu pão, certo? Antes de a gente falar de recheio, uma coisa muito importante. Deixa eu só beber uma aguinha. Então, uma coisa muito importante. Em relação à hidratação de farinha, por exemplo. Para você fazer um pão, aí já fica uma dica para todos vocês. Por exemplo, eu quero fazer um pãozinho básico, um pão do dia a dia, um pão caseirinho. Eu sempre vou pensar que eu preciso pôr líquido, né? Posso pôr uma água, um leite, enfim, o que você achar legal aí para trabalhar. E nesse caso, mas quanto que eu coloco para um pão? Às vezes pede X ml, às vezes pede Y ml, mas para uma regrinha básica para panificação, quem quiser anotar, pode anotar. Eu faço o seguinte, então para um pão ter uma estabilidade bacana, ter uma umidade legal, ficar fofinho, eu conseguir trabalhar bem, eu sempre vou usar como parâmetro a farinha de trigo. Então a farinha de trigo sempre vai ser o nosso norte para fazer pão. Então se a minha farinha vai pesar, por exemplo, 1 quilo, que vai ser o nosso 100% no nosso cálculo, eu necessito que esse pão tenha pelo menos 50% do peso da farinha em líquidos. Ou seja, eu posso pôr 500 ml de água num pão de 1 quilo. Mas eu tenho que lembrar, vai ovo? Não vai. Então, pode ser os 500. Não vai ovo. Então, ovo é líquido. Então, eu posso acrescentar 400 de líquido e mais 2 ovos, 100 gramas. Eu quero fazer um pão que tenha mais ovos, né? Como brioche. Então, eu vou ter X de ovos e complemento com água, tá? Isso é muito importante. Então, toda vez que a gente for trabalhar com pães, eu sempre vou trabalhar dessa forma, com
a porcentagem da farinha e pelo menos 50% de umidade. Ah, mas eu queria fazer um pão integral. Dá para fazer pão integral? Dá para fazer um brioche integral? Dá, sem problema nenhum. É só você acrescentar, né? Hoje no Brasil você tem uma regrinha. Antigamente não existia a regra. Você poderia pôr quanto que você achasse legal de integral, né? De farinha integral e tava tudo certo. Hoje, pelo menos 30%. Então eu posso retirar 30%, 40%, 50% da farinha branca e colocar farinha integral. Quando a gente tem farinha integral, não é só farinha de trigo integral. A gente tem fibra de aveia, né? Farelo de aveia, fibra de aveia, fibra de trigo, cevada, centeio. Um caminhão aí de tipos de farinhas integrais. Então, dentro desses 40, 30, 50%, eu posso acrescentar em farinhas integrais. Tudo bem? Podemos prosseguir. Quem tiver dúvida pode perguntar neste momento. Bom, ainda não chegou nenhuma dúvida, então vamos prosseguir. Em relação a recheio, gente, eu tenho que pensar que um brioche, ele vai ter, que eu até vou mostrar novamente os meus brioches. Eu assei ele ontem à noite, ele tá fresquinho. Então, ó, brioche com brigadeiro de pistache, que tá na moda, frango, certo? A Denise perguntou se a aveia também tem que misturar com a farinha de trigo. Com certeza, tá? A farinha, a aveia, né? Tanto em flocos, finos, médios, grossos e a farinha de aveia, todos eles vão entrar como integral, tá bom? Então aqui, gente, por exemplo, fugiu o que eu tava falando do brioche. Mas, por exemplo, esse pãozinho aqui eu recheei com brigadeiro de pistache e frango. Coisas importantes. Eu preciso pensar qual é a cremosidade, qual é o que eu tenho de líquido aí dentro desse meu recheio. Se eu fizer um recheio muito líquido, por exemplo, ele vai vazar. Então isso é fato, vai vazar, não tem jeito. Se porventura eu não conheço, né? A Denise perguntou se pode substituir a farinha de trigo pela farinha de aveia. Ou por farinha de aveia, não, por fécula de batata ou farinha de arroz. Não dá, Denise. Aí é uma outra receita, mas um dia a gente marca uma aula de pães sem glúten, tá bom? Em relação a recheio, eu sempre gosto de trabalhar com recheios forneáveis. O que é um recheio forneável? É aquele recheio que resiste ao forno, ou seja, que eu possa levar ao forno que ele, perdão, que ele não vá vazar. Vou fazer um exemplo bem simples que eu sempre falo em aula. Já aconteceu alguma vez quando você comprou um pão de batata, por exemplo, um salgado que tenha recheio de catupiry ou recheio de requeijão, né? E aí você abriu e teve a maior decepção da sua vida, que ele tava oco por dentro. Porque, né, tava lá o recheinho, mas tava oco, só tava lá no fundo o requeijão. O que que acontece? Quando a gente usa requeijão, por exemplo, de pote, esses requeijões tipo catupiry mesmo, que da marca catupiry, eles não possuem amido na composição. E aí, como ele não tem amido, ele não vai aguentar a temperatura do forno, que é 180, 200 graus, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Ele vai vazar. É a mesma coisa eu querer rechear com leite condensado, ou com um doce de leite que eu fiz em casa, um leite condensado cozido, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai vazar, porque ele não tem estrutura suficiente. O que eu faço? Eu tenho que usar um recheio que tenha amido de milho, ou que venha escrito recheio forneável. Então, aqueles recheios tipo requeijão com amido de milho, super, super válido. Ah, não, eu quero fazer com doce de leite. Doce de leite forneável, ou doce de leite que tem amido na composição. Se tiver escrito, por exemplo, doce pastoso de leite, pode usar, que ele também vai aguentar as altas temperaturas. E na Tia Marlene, por exemplo, vocês encontram os recheios forneáveis. Tem da Bom Princípio, tem de outras marcas também, que são recheios tipo de bisnaga, né, que eu vou utilizar, aqui que eu ganhei de uma empresa, que, por exemplo, esse aqui é um recheio de chocolate trufado. Então, ó,
Ele é um recheio de chocolate trufado. Então, o que é legal para você trabalhar? Ele aguentar a temperatura. Então, esses recheios são legais para pizza, por exemplo. Então, tudo que a gente for trabalhar com recheio, ele tem que ser mais denso, ou ele tem que ser forneável, ou ele tem que estar escrito que tem amido, tá bom? Então, isso para doce e para salgado. Belezinha, eu vou cortar um pedacinho do brioche. Vocês querem que eu corte o brioche para mostrar para vocês? Então, ó. Quer que eu corte esse brioche? Então, digam aí se sim ou se não, que daí eu já corto para mostrar para vocês. Esse aqui eu peguei um brigadeiro de pistache pronto, esses brigadeiros que vêm de bisnaga, que ele já vinha no sabor de pistache. Então, ele tá prontinho, recheadinho, tá bom? A Marrogi, acho que é Marrogi, Biscoitos e Doces, perguntou que quando o pão baixa ao retirar do forno é porque tirou antes do tempo? Não necessariamente, tá? O que acontece? Pode ser que ele não tinha estrutura no seu pão. Então pode ser que ele cresce, porque ele tem muito ovo, tem bastante líquido, mas não tem muita farinha. Então pode ser que ele tenha crescido ou cresceu excessivamente. Ele estava muito fermentado e aí ele cresceu alucinadamente. E aí você pôs no forno. Já aconteceu comigo, por exemplo. De eu fazer um pão de batata, mas aí era numa outra versão. Fiz um pão de batata, ele cresceu. Coloquei no forno. A hora que eu abri o forno, eu dei uma sacolejada no forno. Ele desceu, porque eu tinha muito gás lá dentro e pouca estrutura para ele aguentar. Então, para que isso não aconteça, sempre pensa nessa hidratação que eu falei, tá bom? Em relação a porcentagem de farinha para a porcentagem de líquidos, tá bom? Vou pegar. Você sabe que pão não se corta, se parte, né? Então, olha aqui, gente. Ele recheadinho. Pra causar inveja pra vocês. Não sei se vocês já almoçaram, né? Mas pra causar inveja, ó. Tá fofinho. E aí, se quiser ele mais fofinho ainda, põe no micro-ondas alguns segundinhos, ó. Olha que ruindade, gente. Isso aqui. Então, ó. Vou ter que fazer essa ruindade, né? Nossa, tá horrível, gente. Não façam esse daqui, tá? Vocês vão querer comer inteiro, tá bom? Brincadeira, tá bom? Então, crianças, eu só vou beber uma água. E aí vamos ver como é que tá nosso pão. E, obviamente que ele não cresceu ainda o suficiente, mas já vou mostrar pra vocês como que ele tá bom? Então, gente, aqui eu recheio de pistache, mas é porque tá na moda, o pessoal gosta, enfim. Se não quiser, não tem problema nenhum. Recheia com o que você quiser. Chinelos customizados, Couto, perguntou se eu vou deixar a receitinha depois. Vou sim. Assim que acabar a live, eu vou postar já a receitinha com o passo a passo pra vocês. Com os ingredientes, tudo bonitinho, tá bom? Deixa eu só beber uma aguinha. Tem uma certa pessoa que tá aqui, ó, com o olho, querendo pão que não pode comer. A Márcia perguntou se ela pode fazer uma pergunta fora do brioche. Pode, Márcia, se tiver ao meu alcance, né, sem problema nenhum. E a Denise perguntou se pode pôr um recheio de ricota. Se vocês quiserem, gente, eu faço um recheio de ricota, que não é que nem dizia a personagem da novela, não é pra me gambar, mas é um recheio muito gostosinho, que eu faço trouxinha, que eu faço massa folhada com eles, né? Então é um recheio muito simples, mas muito simples mesmo. Quem quiser anotar, pode anotar. Eu uso meia ricota, que vai dar mais ou menos 200 gramas de ricota. Eu uso 4 colheres de sopa de açúcar. Ah, mas vai ficar muito doce? Não, que eu vou colocar outras coisas. Então, meia ricota, 4 colheres de sopa de açúcar. Vou acrescentar uma gema só. E vou acrescentar 50 gramas de frutas cristalizadas. Sabe frutinha que você tem? Pode ser de panetone, uva passa, damasco, ameixa, enfim. Fruta cristalizada ou glaciada que você achar legal. E eu gosto de colocar, para fruta cristalizada, eu gosto de colocar raspa de meio limão. Mas é opcional também. Tem gente que não gosta de limão, perdão, de laranja. Tem gente que não gosta, tudo bem.
tá? Então, vai da sua preferência. Mistura tudo, vai formar meio que uma pastinha. Misturou, recheia lá dentro. Fica maravilhoso, tá? Márcia, pode perguntar que eu vou pegar uma espatulinha agora pra gente mostrar, pra vocês como que ficou o nosso pãozinho, se ele já cresceu ou não, tá bom? A Márcia perguntou sobre temperatura de cobertura. Márcia, eu particularmente, vai depender muito da marca que você usa, tá? Eu particularmente sempre deixo derreter até chegar a 45 graus, de 30 em 30 segundos, com tigela de plástico, no micro-ondas. A cada 30 segundos eu mexo bem essa cobertura. Mexeu, 30 segundos, mexeu. Tá com um pouquinho só de bolinha, né, de pedacinho que não dissolveu, não vai por 30, põe menos, tá? Então vai colocando de pouquinho em pouquinho até você perceber que ela tá totalmente derretida. E eu deixo esfriar pelo menos uns 10 minutinhos, tá bom? Pode ser que a sua cobertura esteja pegando umidade, pode ser que você esteja derretendo no banho-maria ou esteja derretendo em tigela de vidro, tá bom? Então tudo isso pode influenciar, tá bom? Crianças, vamos lá. Nosso pãozinho já deu uma crescidinha. Ah, mas tá feio esse pão. Sim, agora que a gente vai modelar ele, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui um pouquinho de manteiga. Ah, a Márcia falou que ela usa banho-maria. Então pode ser, Márcia, que esteja pegando água do seu banho-maria, tá bom? Então tigela sempre de plástico. Nesse caso pode ser de inox também, aquelas tigelas de inox, sem problema nenhum. Então faz esse esqueminha de colocar de pouquinho, de derreter, deixa a panela em contato com a nossa, né, com a tigela em contato com a panela, sem ter vazão de água ou de vapor, tá bom? Então sempre isso. Crianças, ó, a massinha tá maravilhosa. É uma massinha que ela gruda, mas ela desgruda da minha mão, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas brioche, que eu adoro falar brioche, né? Brioche o original, ele não é desse jeito, não é em formato comprido, né? Então, o que vai acontecer? O brioche original, sabe aquelas forminhas de tortinha de maçã, de empadinha, que ela é assim? Essa é o formato original. Vou mostrar pra vocês o formato original do brioche. A Márcia falou que tem um pouquinho... A Denise falou que tem um pouquinho de dificuldade na modelar, né, no ponto da massa. Não tem segredo, viu, Denise? Vou pegar, ó, até sugestão. Vou pegar um pedacinho da massa. Peguei um pedacinho da massa. Ela vai grudar, ó, levemente na minha mão, certo? Grudou levemente na minha mão, já é um indicativo. Eu vou fazer um chiclete. O que é um chiclete? Eu vou pegar essa massa e com a ponta dos dedos eu vou abrindo. Você vai perceber que ele vai demorar um pouco mais para rasgar, ó. Claro que se eu puxar rápido, ele rasga. Ó, ele rasga. Mas se eu tiver essa certa dificuldade de abrir essa massa e ela está demorando mais para abrir, né, para esticar e não rachar, ela tá no ponto certo. Então, ó. Então, esse é o ponto que o pessoal chama de ponto de véu, tá bom? Então, crianças, brioche é uma bolinha. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de gordura. Então, é uma bolinha, certo? Com outra bolinha. Então, uma bolinha maior, uma bolinha menor. E é isso aqui. O brioche original é isso aqui. Então, você vai fazer
o brioche, e o pessoal chama que é o brioche com tetinha. Então, coloca na forma ou de empada, ou de pão de mel, né? Ou de tortinha de maçã e põe para assar desse jeito. Então, coloca desse jeito aqui. Peraí que caiu. Então, coloca desse jeito aqui a nossa massinha. Põe para assar. Temos um brioche original, certo? Ah, não, eu quero fazer um brioche recheado. Peguei um pedacinho da massa. Deixa eu só pegar uma tesoura. Esqueci de abrir aqui. Peraí. Uma coisa importante, gente, para brioche ou para qualquer tipo de pão que eu vá rechear, eu não posso ultrapassar 50% do peso do meu pão. Então, se eu pesei uma bolinha de 50 gramas, eu não posso ultrapassar 25 gramas de recheio. Por quê? Senão ele vai ter mais recheio do que massa e ele não vai suportar, ele vai vazar, certo? Então aqui, por exemplo, o recheio de chocolate. Coloco aqui um tanto. Inclusive aquele recheio de Nutella também pode. Ó, até aconteceu o que eu acabei de falar. Coloquei demais. Não tem problema nenhum. Não vai fora, né? Então, ó, peguei aqui um tanto. Recheei. E aí também fica uma sugestão, se você tiver, quiser padronização, se quiser padronização, por exemplo, do seu produto, você pode fazer o seguinte, você pode pôr em forminhas de bombom, colocou em forminhas de bombom, deixa congelar todo o recheio. Então, catupiry, frango, qualquer recheio, congela, põe no freezer bonitinho. Colocou no freezer bonitinho, o que você vai fazer? Deixa congelar. Congelou, você vai desenformar dessas forminhas de bombom e vai colocar dentro do seu pão congelado. Com isso, você vai ter padronização. Ou seja, todos os recheios vão pesar X gramas. Então, eu vou pegar todos os pães de tantos gramas, vou colocar o X de recheio. Tá pronto, certo? Então, essa é a grande vantagem da padronização. Certo, crianças? Eu não vou pôr para assar ainda, porque meu pão não cresceu o suficiente. Ele vai crescer mais tarde. Mas já vou mostrar para vocês o resultado dele, né? Já mostrei o doce. Vou mostrar o salgado nesse momento. Deixa eu só limpar aqui. Gente, tem dúvida? Podem perguntar nesse momento, tá? Bom, não chegou nenhuma pergunta. Vamos prosseguir. Vou cortar agora o nosso pão. O nosso brioche salgado. Então, ó, recheio de frango. Aqui eu cozinhei o frango, né, até desfiar. Refoguei com alho, cebola, um pouquinho de alho poró, um pouquinho de salsão. Coloquei um pouquinho de páprica para não ficar aquele frango seco, aquele frango tímido, branquelo. E coloquei, esfriei, coloquei para rechear o nosso pãozinho. O Denise perguntou quanto tempo de descanso. Vai depender muito, Denise, do seguinte, do descanso da massa. Vai depender muito do seguinte. O ambiente está quente? Não, então vai demorar um pouco mais. Está muito quente? Vai demorar menos. Usei água morna, ou meu ambiente que eu bati muito estava mais quentinho. Vai ser um pouco mais rápido. Aí eu errei um pouquinho, coloquei um pouco mais de açúcar. Vai demorar um pouco mais. Porque o fermento é engraçado, né? Que ele tem comida disponível, ele vai crescer quando ele quiser. Tá? Então tem esse pequeno grande detalhe. Então faz isso. É sempre aproximadamente 30, 40 minutos, tá bom? Então vai depender aí muito do seu dia a dia. Vou ter que fazer esse esforço. Tá muito ruim também.
Mentira, tá maravilhoso. Tem pergunta, gente? Pode fazer. Bom, não chegou nenhuma pergunta. Tô fazendo essa ruindade com vocês, vocês ficarem olhando eu comer. Mas a gente vai encerrar nossa live agora, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado da nossa live. Nossa live vai ficar salva. Tira dúvida. Manda aí nos comentários se você tiver dúvida. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Vou postar a receitinha já, assim que acabar a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Semana que vem, na quinta-feira, estamos aqui novamente. Mesmo horário, com tortas de liquidificador doces e salgadas, tá bom? Um bom final de semana e a gente se encontra nas próximas lives, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, gente!